Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o plexo braquial. Darei uma dica preciosa aqui para vocês nunca mais esquecerem sobre a anatomia do plexo braquial. Peguem um papel, peguem uma caneta e se liguem na dica, beleza? Então, realmente tá difícil falar dos nervos periféricos. O R vai significar as raízes, o T, os troncos, o D, as divisões, o F, os fascículos e os nervos periféricos é o próprio plexo braquial. Então, nós vamos fazer o nosso quadradozinho lá bonitinho, né? Nossa tabela bem bonita. E aí, as raízes que formam esse plexo são as raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Dessas raízes, nós vamos traçar um Y, que vem entre as raízes de C5 e C6. Depois a gente desenha um Y invertido a partir da raiz de C7. E depois a gente volta para o nosso Y normal através das raízes de C8 e T1. Lá no final ainda, a gente vai e completa com o nosso Mzinho lá bonitinho. Então aqui nós temos basicamente já praticamente todo o nosso plexo braquial. Então, as raízes de C5 e C6, ao se unirem, vão formar o tronco superior. A raiz de C7 fica como tronco médio e a raiz de C8 e T1 fica como tronco inferior. Né? Se a gente pensar que o plexo braquial está saindo daqui, esses três troncos, nesse sentido, são tronco superior, tronco médio e o tronco inferior. Desses troncos agora, eles irão se dividir em anterior e posterior. Então, a partir do momento que eles se dividem, obviamente, eles dão as divisões desses troncos. Então, nós vamos ter aqui a divisão anterior do tronco superior, e a partir daqui agora eu vou fazer um X nesse quadrado, ó. Então, eu fiz um X aqui, ó, para representar as divisões anteriores e posteriores. E aqui embaixo eu só vou traçar uma linha, ó, de baixo para cima. E aqui agora nós vamos ter todas as divisões. Em preto estarão as divisões anteriores e em vermelho as divisões posteriores. Então, divisão anterior do tronco superior, divisão posterior do tronco superior. Divisão anterior do tronco médio, divisão posterior do tronco médio. Divisão anterior do tronco inferior e divisão posterior do tronco inferior. Notem que todas as divisões posteriores, elas vão convergir para o mesmo ponto. E a partir desse momento que essas divisões posteriores se unem, que a divisão anterior do tronco superior e do tronco médio se une, e a partir do momento que a divisão anterior desse tronco inferior fica sozinha, a gente passa a ter agora os fascículos. Então, nós vamos dar origem aos fascículos. Então, os troncos, as divisões, na verdade, posteriores de todos os três troncos vão formar o fascículo posterior. A divisão anterior do tronco superior e médio vai formar o fascículo lateral e a divisão que ficou sozinha, né, a divisão anterior do tronco inferior, vai dar origem ao fascículo medial. Tranquilo? Porque agora a gente tem essa relação medial e lateral não mais superior e inferior como tinha no tronco, porque percebam que o plexo braquial ele vai descendo, né? Então eu tenho aqui primeiro essa relação superior, médio e inferior, e depois quando ele começa a descer, começa a ter como ponto de referência a minha linha média. Então o que está mais perto vai ser medial e o que está mais distante vai ser lateral. Nós iremos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente aqui, um ou dois slides mais à frente. Então, a partir de agora, nós temos uma outra regra. Esses três fascículos darão origem ao mar, mu, ou, como um aluno meu outro dia falou, MC, a, mu. E aqui agora, pessoal, a gente tem todos os nervos periféricos desse plexo braquial, né? Pelo menos os principais, onde a gente vai ter o nervo músculo cutâneo, né? Por isso o MC. Depois a gente vai ter o nervo axilar, o nervo radial,
o nervo mediano e o nervo ulnar. E aqui a gente já pode ter uma relação de qual raiz nervosa deu origem a determinado nervo. Percebam que o nervo mediano, por exemplo, ó, ele ainda é formado pela raiz lateral do músculo cutâneo e por uma raiz medial do nervo ulnar. Então, se a gente for pegar, por exemplo, aqui o nervo mediano, ó, e vir lá da sua origem, ó, ele pode ter a sua origem, ó, em todas as raízes nervosas. Então, uma compressão de todas as raízes nervosas pode gerar uma sintomatologia lá do nervo mediano, diferente do nervo ulnar. Percebam que o nervo ulnar, ó, a sua origem vai ser a raiz de C8 e a raiz de T1. Então, por exemplo, um paciente com uma hérnia de disco entre C5 e C6, ele não vai apresentar uma sintomatologia condizente com uma compressão de nervo ulnar, por exemplo. Então, a gente já elimina essa possibilidade e pode ser, por exemplo, um achado radiológico, um achado do exame de imagem, aquela hérnia de disco em C5 e C6, se meu paciente chega para mim apresentando uma condição de compressão de nervo ulnar. Tranquilo? Então, a anatomia vai salvando a gente nessas questões clínicas. Então, se a gente consegue fazer essa relação muito bem da anatomia com a clínica, fica muito mais fácil da gente entender as próximas disciplinas que virão no curso de vocês, tá bom? Então, nós temos ali ainda duas porções, a gente ainda pode dividir em duas porções, uma porção acima da clavícula, né, chamada porção supraclavicular, onde são as raízes e o tronco, e uma porção infraclavicular, né, a partir das divisões. Então, a partir das divisões, nós já passamos pela clavícula. Se eu pegar essa imagem que a gente acabou de ver e trazer aqui, ó, para esta imagem, percebam que é igualzinha, galera. Abram aí a cabeça de vocês. Ó, as raízes, C5, C6, C7, C8 e T1. Olha o nosso primeiro Y, depois o nosso Y invertido e depois o nosso Y normal de novo. Então, ali a gente já tem as raízes que vão formar os troncos, não é isso? Tronco superior, tronco médio e o tronco inferior. Olha aqui o X que nós fizemos em cima e o traço somente que nós fizemos embaixo. Então, aqui agora nós vamos ter as divisões, né? Divisão anterior e as divisões posteriores de cada tronco, que irão dar origem aos fascículos. Ó, já estamos descendo. E aí vai dar origem ao fascículo lateral, ao fascículo medial, e esse daqui vai ser posterior, porque a gente tem uma outra estrutura passando aqui no meio e que vai dar essa condição desse fascículo ser chamado de fascículo posterior. E o nosso M lá embaixo, formando os nervos periféricos, né? O marmu ou MC armu, depende de como vocês queiram gravar. E aí vem o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano e o nervo ulnar, vindo das divisões anteriores, e o nervo axilar e o nervo radial vindo das divisões posteriores. Fechou, galera? A partir daqui agora é só a gente entender que estruturas esses nervos irão inervar, quais são os músculos que eles irão levar à sua inervação, porque a parte anatômica e da sua divisão a gente já gravou, a gente já aprendeu e a gente já sabe. Beleza? Então, se eu agora começo a colocar as outras estruturas, ó, eu percebo que essas raízes nervosas, né, elas podem ser comprimidas não somente por uma hérnia de disco, elas passam entre os músculos escalenos, então aqui entre os músculos escalenos pode haver uma compressão, então esse é um dos sítios de compressão. Depois eles vão passar aqui, ó, embaixo da clavícula e por cima da primeira costela, então esse plexo braquial pode ser comprimido nessa região também, ou por baixo de um músculo que está aqui, ó, que é o músculo peitoral menor. Então, se um paciente chega com uma sintomatologia de lesão nervosa, né, em membro superior, a gente vai ter que vir desde coluna vertebral até as suas partes específicas, principalmente aqui, até peitoral menor, para tentar identificar aonde pode estar acontecendo essa compressão. Entre
clavícula e a primeira costela, né? Pegando aqui também a margem superior da escápula, a gente tem um canal chamado canal cérvico-axilar, tá? Então, por aqui, nesse canal, é por onde está passando também o plexo braquial. Passou pela clavícula, o que ficou para trás, né, é a porção supraclavicular, e o que ficou para frente ou para baixo, digamos assim, ficou a porção infraclavicular. Então, o canal cérvico-axilar, ele serve mais ou menos para dividir essas duas porções, supraclavicular ou infraclavicular. Nessa imagem cadavérica aqui, ó, fica bonito da gente identificar praticamente todas essas estruturas que a gente acabou de ver. Então, a gente vai ter aqui a raiz de C5, C6, formando o tronco superior, a raiz de C7, ó, únicazinha aqui, bem bonitinha, formando o tronco médio, e a raiz de C8 e a raiz de T1, formando o tronco inferior. Tá? Então, essa peça aqui bem dissecada do laboratório lá de anatomia. Depois, nós vamos ter aqui ainda, na continuação dessa peça, alguns nervos da região periférica desse plexo braquial. Então, a gente consegue ver as divisões ainda, né, as divisões posteriores, ó, formando aqui o fascículo posterior. Nós vamos ter aqui os 3 fascículos, né, o posterior aqui fica bem bonitinho de perceber. Então, o fascículo lateral, o fascículo medial e o posterior. E depois nós temos aqui o nervo ulnar, o nervo mediano e o nervo músculo cutâneo, ó, formando aquele M que a gente fez lá no finalzinho, né? O nervo o nervo mediano, vindo ainda das raízes, né? Medial e da raiz lateral do músculo cutâneo e do ulnar aqui. Então, aqui fica bem bonitinho da gente ver, né, os, digamos assim, nervos periféricos das divisões anteriores. E os músculos que irão ser inervados pelas divisões anteriores serão os músculos, basicamente, os músculos flexores. Então, das divisões anteriores vão sair a inervação para os músculos flexores. E da divisão posterior sairá a inervação para o compartimento posterior, que serão os músculos extensores. Basicamente, então, nervo radial e nervo axilar irão para os músculos extensores e o músculo cutâneo, o mediano e o ulnar vão para os flexores. Ah, professor, então por que o fascículo lá é lateral, posterior e medial? Não entendi muito bem ainda isso. Porque, pessoal, apesar da imagem trazer, né, dos livros geralmente trazem nessa configuração, a gente tem que lembrar que o indivíduo está na posição anatômica. Então, aqui o braço está em abdução. E não é para estar em abdução, é para estar ao longo do corpo. Então, esses fascículos, eles já estão aqui, ó, nessa posição. Aí a gente tem o fascículo lateral e o fascículo medial. O do meio é posterior, porque eu pego aqui agora, ó, a artéria axilar, que vai passar entre esses 2 fascículos aqui, ó. Então, esse daqui, ele passa por trás da artéria axilar. Então, é por isso que aqui a gente tem o fascículo como sendo o fascículo posterior. Tá? Então, a artéria axilar ela vai estar aqui, ó, emaranhada, digamos assim, junto desses fascículos. Então, nós temos ainda, saindo agora para a parte mais específica, nós vamos ter, saindo dessa divisão supraclavicular, nós vamos ter aqui 4 outros nervos, que são o nervo dorsal da escápula, o nervo supraescapular, o nervo subclávio e o nervo torácico longo. Então, esses 4 nervos, eles vão emergir da divisão supraclavicular desse plexo braquial. O nervo dorsal da escápula, ele vai levar a inervação para o levantador da escápula e para os romboides. O torácico longo vai levar a inervação para, basicamente, o serrátil anterior. O subclávio para o músculo subclávio e o supraescapular vai levar a inervação para os músculos supra e infraespinal. Esse nervo supraescapular, assim como o torácico longo, eu vou falar um pouco melhor numa próxima aula de lesões do plexo braquial.
E aí a gente vai entender quando é que esses nervos podem nos apresentar, né, uma lesão e como esse paciente irá apresentar na prática clínica. Então, acompanhe a próxima aula de lesões de nervos do plexo braquial, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é importante sobre isso, porque pode aparecer muito paciente na clínica de vocês com essas condições. Principalmente desses aqui, supraescapular e torácico longo, tá? Na divisão infraclavicular, a gente vai ter os fascículos. Então, do fascículo posterior, a gente já viu o nervo axilar e o nervo radial. Mas, lá ainda vai sair os nervos subescapulares, o superior e o inferior, e o tóraco dorsal. Então, a gente tem aqui o nervo axilar e o radial como os principais desse fascículo posterior, mas ainda nós vamos ter ainda os subescapulares, e o tóraco dorsal. O subescapular, como o próprio nome já diz, ele vai levar a informação para o músculo subescapular, mas ele ainda pega aqui o redondo maior. E o tóraco dorsal vem lá para o latíssimo do dorso, ou grande dorsal, como era chamado antigamente, tá? Então, subescapular vai inervar o músculo subescapular e o redondo maior, e o tóraco dorsal vai inervar o latíssimo do dorso. O axilar vem para deltoide e redondo menor, e o radial vai pegar toda a porção extensora de braço e antebraço. Então, os músculos extensores do cotovelo, né? Então, vem o tríceps e o ancônio, e todos os músculos extensores de punho e dedos, incluindo aí o supinador também. Quando eu pego como referência o redondo menor, o músculo redondo maior, o tríceps, né, a cabeça longa de tríceps e o húmero, nós temos aqui a formação de alguns espaços, tá? Então, por exemplo, aqui o hiato do tríceps, onde vai passar o nervo radial, o espaço quadrangular aqui por onde passa o nervo axilar. Então, esse nervo axilar, que vai inervar deltoide e redondo menor, ele pode ser comprimido nessa síndrome aqui, da síndrome do espaço quadrangular. Então, às vezes, pacientes que fraturam o membro inferior e fazem a utilização das muletas canadenses, né, as muletas axilares, se essa muleta não estiver muito bem posicionada, ela pode comprimir esse nervo axilar e o paciente chegar no consultório relatando dificuldade de abrir o braço depois que começou a andar de muleta, por exemplo. Fraturas do colo cirúrgico, né, do húmero, também podem levar a lesões de nervo axilar. Falaremos também um pouco melhor na próxima aula de lesões do plexo braquial. Depois do fascículo medial, desse fascículo medial a gente tem o nervo ulnar e o nervo mediano, tá? Mas, além disso, desses principais, a gente ainda tem o peitoral medial e os músculos e os nervos cutâneos, né? O cutâneo medial do antebraço e o cutâneo medial do braço. Esses nervos cutâneos, eles são sensitivos, eles não são nervos motores. Então, nós vamos ter ali o nervo ulnar e o mediano como os principais do fascículo medial, e depois a gente vai ter ali os nervos peitoral medial e o cutâneo medial do braço. O cutâneo medial do antebraço, nessa imagem aqui, infelizmente, a gente não consegue ver, tá? O nervo ulnar, ele vai pegar aqui, ó, passar por trás, né, do epicôndilo medial, no sulco do nervo ulnar, e vai levar a sua inervação para os músculos flexor ulnar do carpo, para a região hipotenar da mão e para a parte ulnar do flexor profundo dos dedos. Já no fascículo lateral, nós temos o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano, né, por causa da raiz lateral aqui agora, do músculo cutâneo, e o nervo peitoral lateral. Então, o nervo peitoral medial vem do fascículo medial e do peitoral lateral vai vir do fascículo lateral. Então, o nervo músculo cutâneo como principal deles, o nervo mediano e o nervo peitoral que está ali junto com o medial.
Os nervos peitorais medial e lateral, eles vão, como o próprio nome diz, levar a informação motora para o músculo peitoral menor e para o músculo peitoral maior. Já o nervo músculo cutâneo, ele vai levar a informação motora para os músculos anteriores do braço. Então, bíceps braquial, braquial e coracobraquial serão inervados pelo músculo cutâneo. Então, nessa imagem aqui fica bem bonitinho de perceber até a sua passagem aqui, praticamente que perfurando o músculo coracobraquial. Então, coracobraquial e o braquial aqui nessa imagem bem bonitinho. Já o nervo mediano, com as suas provenientes, né, das raízes lateral e medial do músculo cutâneo e do ulnar, ele vai levar a informação para toda a região anterior que ficou faltando do antebraço. Então, músculo superficial, flexor superficial dos dedos, a parte radial do flexor profundo dos dedos, o flexor radial do carpo, a parte tenar e por aí vai. No final vai vir um quadrozinho que dá para vocês fazerem um print da tela e também pegarem quais são os músculos que são inervados e o nervo que fará essa inervação. Aqui, na verdade foi aqui agora, achei que fosse um pouco mais para frente, mas então aqui a gente tem, ó, preparem aí o print, né, para tirar o print da tela, e aqui a gente tem um resumo básico de quais são os músculos que serão inervados pelos principais ramos do plexo braquial. Então, músculo cutâneo, coracobraquial, bíceps braquial e braquial, o axilar, o músculo deltoide, o redondo menor, o radial, pegando parte de braquial até, tríceps braquial principalmente, ancônio, o bráquio radial, os extensores do punho e dedos, o supinador e o abdutor longo do polegar, o mediano pegando os pronadores, o flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial e profundo dos dedos, né? A parte profunda é a metade radial e os músculos da região tenar. O ulnar, flexor ulnar do carpo, flexor profundo dos dedos, a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Então tem uma condição até chamada de garra ulnar. Preste atenção na próxima aula que falaremos sobre isso também, por que acontece essa garra ulnar, e os músculos da região hipotenar. E numa divisão mais abrangente, né, mais ampla, se a gente sobe mais um pouco, a gente vai pegar as divisões anteriores, inervando o compartimento anterior do braço e antebraço, né? Então, os flexores, propriamente dito, e as divisões posteriores irendo inervar o compartimento posterior, principalmente, né, dos músculos extensores. Além disso, a gente não tem essa só inervação muscular, né? A gente tem também a parte da inervação ali da pele, os dermátomos. Então, como a gente sabe que o plexo braquial vem da raiz de C5 a T1, então aqui a gente consegue, é como se fosse fazendo uma roda no membro superior. Então, começa aqui por C5, né? Então, vem aqui, ó, C5, toda essa região praticamente do meio ali do membro superior. E aí, depois, se eu venho para a região posterior, a gente vai vir aqui, ó, C6, C7, C8 e T1. Né? É só fazendo a roda e fazendo as divisões. C6 vindo até polegar, na região posterior, aqui vindo até a região de polegar, C7 na região posterior, vindo para os próximos 2 dedos, e C8 pegando os últimos 2 dedos, tá bem? Então, aqui nós temos aqui agora o desenho dos dermátomos do membro superior. E é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula, uma aula simples, uma aula rápida, mas aqui agora a gente já pegou todos os músculos de membro superior, já entendemos o plexo braquial, sem precisar ficar gravando do plexo braquial. Beleza? Então, a escolha da gente, ela tem que fazer sentido, galera. E tem que ser leve, só isso. Se a gente consegue fazer uma escolha que ela seja leve para a gente, o resto tudo flui com uma energia, flui de maneira agradável e de acordo com os nossos objetivos traçados. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal.